Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Presta atenção, porque agora é uma aula de correção. Vamos lá então, pega seu livro, tá bom? Nós vamos tratar nesta aula, vamos corrigir os exercícios do capítulo 10, tá bom? Mas antes, como de costume, vamos pedir a presença do nosso querido Pai, Senhor Deus, tá bom? Oremos então. Nosso Pai querido, pedimos a tua presença nesse momento, que possamos corrigir da melhor forma possível, aprender sobre o assunto. Entrega nossas vidas nas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, é o capítulo 10, ao título, Revoluções e Unificações na Europa no século XIX. Olha, toda vez que você vai... É uma dica que o professor vai passar para vocês, tá? É importante vocês lerem o título e compreender o título, tá bom? Revoluções, então algo que mudou toda a estrutura política e econômica do lugar, tá? É algo grandioso, porque reforma muda algumas partes, revolução muda tudo, tá? Unificações, então é uma forma de unir, nesse contexto, unir vários povos com a mesma cultura num só, tá bom? Na Europa, então, tá destacando, não é na Ásia, não é no continente americano, é na Europa. Em qual período? Século XIX. Então, vou tratar no século XIX. Vamos lá, então. Página. Aqui, ó. Página 193. Espera aí. 193. Número 1. Número 1. Vou ler para vocês aqui. De forma resumida. Resumo, só destacar as características, né? De forma resumida e usando suas palavras, hein? Esquece o Google. Escreva uma definição para alguns conceitos. Quais são esses conceitos? Letra A, liberalismo. B, nacionalismo. E C, socialismo. Tá bom? Na aula anterior eu expliquei cada uma. Tá? Você que assistiu já vai saber responder tranquilo. Pelo nome, ó. Liberalismo. Liberar. Liberdade. Mas nesse contexto, a liberdade econômica. Tá bom? Liberdade econômica aqui compreende o que? Ter uma liberdade em referência ao Estado, a quem está no poder. É você ter liberdade de ter uma empresa, é você ter o seu comércio e desenvolver também. Tá bom? Nacionalismo, olha o nome, nacionalismo de nação. É você ter o sentimento de pertencimento a algum lugar. Tá? Esse sentimento é importante? Com certeza, porque através desse sentimento você une as pessoas que têm o mesmo interesse, tá bom? O interessante se fosse unir para ter paz, mas na verdade o que acontece, né, depois, em especial no século XX, que eles buscavam o nacionalismo para atacar outros, tá? E o socialismo vem da ideia de social, tá? De sociedade, dentro de um princípio de igualdade. Igualdade em tudo, tá bom? Então, prende aí pela palavra, daí você explica, tá? Número 2. Identifique duas propostas dos socialistas utópicos para a solução dos problemas sociais. Em seguida, explique por que essa proposta é considerada utópica. Lembrando que utopia é algo que é lindo, mas jamais será alcançado. O pensamento é esse. Por que é o socialismo utópico? É uma ideia que todo mundo é igual, ganhando a mesma coisa, tá bom? Para que você discutir, brigar, se todos somos iguais, tá bom? Isso na economia seria mais ou menos que um médico ia ter o mesmo ganho que uma pessoa trabalhando na coleta de lixo, um exemplo, tá bom? Não importa o mérito, né, de ter estudado mais uma profissão da outra, não desmerecendo as profissões, mas o pensamento é isso, é ter uma igualdade
no poder econômico, tá? E de tratamento. É utópico porque o ser humano é complexo. O ser humano seria a mesma coisa falar para vocês que todos os alunos vão ganhar nota 7. Alguns vão até gostar. Mas aquele que estuda mais não vai gostar do 7, aqui é um 10. Tá bom? Vou dar um exemplo simples, tá? Vamos lá então. 3. Leia com atenção o texto a seguir. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquela com que se desfrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Karl Marx. Karl Marx é o pai das ideias comunistas. Baseado no texto, assinar a afirmação verdadeira. Então, a resposta certa é a C. A história é feita pelos homens dentro de um condicionamento herdado do passado. Uma questão de vestibular, hein? Então, ele fala que a história é a luta entre quem está dominando e quem é dominado. Tá bom? Por isso que ele propõe a ideia do socialismo. Tá? Na verdade, ele propõe a ideia do comunismo. Porque aqueles que estão sendo dominados, que é a maioria, deve-se unir-se e promover uma revolução aonde essas pessoas estariam no poder. Tá bom? Vamos lá, página 194. Em 1848, dois jovens revolucionários alemães escreveram: assim, o desenvolvimento de grande indústria mina sob os pés da burguesia as bases sobre as quais ela estabeleceu o seu sistema de produção e de apropriação. A burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Então, acabei de falar desse conflito, né? Para então ter uma ideia, uma paz, quem é dominado? O proletariado. Quem que é o proletariado? Os trabalhadores. Então, essa é uma ideia comunista. Tá bom? 5. É uma questão aí de São Paulo. Em conjunto com vestibular, ó. Em conjunto com as grandes transformações econômicas, políticas e sociais do século XIX, surgiram doutrinas e correntes ideológicas. Uma delas foi o anarquismo. Anarquismo. Você nunca ouviu falar assim, nossa, esse lugar está parecendo uma anarquia. Não tem regras, tá? Não tem leis. C. A resposta certa é a C. A erradicação do Estado, né? Acabar com a ideia do Estado, das classes, das instituições e tradições, visando a imediata extração do comunismo. Tá? 6. Depois de estudar os métodos do socialismo utópico, você concorda que a doutrina social da Igreja, expressa na encíclica Hello Nova Home, também era um tipo de utopia? Jure a sua resposta. Aí eu vou deixar, né, expressar que seria a ideia, então, que está aqui está na página 191, Doutrina Social Católica, ou Doutrina Social Católica. Tá bom? Esse pensamento é buscar ter um diálogo entre quem está dominando e quem é dominado, o burguês ou o proletariado. Mas promover essa relação de diálogo por meio de ideias cristãs. Para que brigar? Vamos tentar entrar em um acordo. Então você acha que isso também é uma utopia? Esse pensamento? Então deixa eu ficar a sua resposta. Ou você concorda que tem que ter... Você é a favor do comunismo, que não, tem que ser igual para todo mundo, ou você concorda ter uma ideia mais assim, voltar para a ideia do cristianismo, né? Se você é muito rico, tem que doar um pouco. Para que ser tão rico assim também? Tá tudo dentro desse pensamento, tá bom? Porque a encíclica propunha uma forma de colaboração entre as classes em que os aspectos cristãos de respeito ao próximo deveria pautar as negociações entre trabalhadores e patrões. Tá bom? Você acha que é possível isso?
Página, aí é com você, tá bom? É pessoal. Página 195. Na interpretação de Marx, o século XIX também foi palco de uma luta de classes. Identifique quais foram essas classes e explique qual a proposta de Marx para a superação desta luta. Para Marx, o proletariado, ou seja, que é o trabalhador, deveria se insurgir contra a exploração que lhe é imposta. No caso, a burguesia. Novamente, eu vou destacar para vocês. O burguês, aqui para Karl Marx, é quem é o dono da fábrica e dono da matéria-prima. E o proletariado é o trabalhador. Então, no caso, o trabalhador, ele vende a sua força física e mental, sua inteligência, em troca de um salário fixo. Que, convenhamos que é pouco, né? Então, ele fala que nesse século teve muito esse conflito, tá? É interessante porque esse século tem uma consequência da Revolução Industrial e, de fato, foi um período assim que muitos trabalhadores que viviam na zona rural e foi para a cidade, então ganhavam muito pouco, teve muito o alcoolismo, drogas, tá? Por conta disso, tá? Aumenta a violência, porque eles recebiam muito pouco, não tinha como estudar, tal. Então é justo pensar que teve injustiça. Então fica aí uma questão tua. Mas você concorda com a ideia de Marx, que ele é muito crítico, para ele tem que revolucionar, tem que mudar tudo. Tá bom? Página 196, número 1. No fim do período napoleônico, Napoleão Bonaparte, representantes de várias nações europeias se reuniram na capital austríaca, no famoso Congresso de Viena. Entre os principais temas discutidos neste encontro, podemos destacar o quê? A resposta certa é C. O princípio da legitimidade que deveria promover o retorno aos tronos de todos os monarcas. Então, isso aqui é aquelas pessoas, os monarcas, os reis, que com medo dessas revoluções, dessa ideia de democracia, que coisa maluca, que democracia nada. Então vamos se juntar para nós ficarmos fortes contra a revolução do povo aí. Não deu muito certo, não. Tá? Então, a resposta é C. 2. A era das restaurações foi a expressão usada para fazer a referência do período da história europeia, que foi do fim de Napoleão até a onda revolucionária, que se espalhou pela Europa em 1830. Tá bom? Então, é uma resposta pessoal, né? Você pode propor que, no caso aqui, você compreende os reis, eles estão com medo de perder o poder, tá? Você é a favor ou contra? Você é a favor da democracia? Você acha que a democracia a democracia e o capitalismo são os melhores regimes? Ou não? Tá bom? 198. As revoluções de 1930 e 1848 na França exerceram influência sobre os outros países. De maneira geral, o que se pretendia com estas revoluções? Qual que é o objetivo dessas revoluções? De maneira geral, pode dizer que as revoluções eram contrárias às formas autoritárias e absolutistas de governos e aos privilégios concedidos à nobreza. Além disso, defendia o liberalismo. Tá bom? Lembra da Revolução Francesa? É importante vocês lembrar disso. Onde teve... O que motivou isso? Foi o povo junto com a burguesia, né? Os comerciantes, imagina os comerciantes, os donos de fábricas e o povão mesmo passando necessidade, muita gente passando fome, enquanto o rei, a nobreza e a igreja, tudo lá tranquilo, de boa, e o povão sofrendo, que é a maioria, sofrendo e sustentando, entendeu? Então isso motivou, tá bom? Depois surgiu também as ideias iluministas, né? Então aqui você vai destacar justamente isso, que essas revoluções foram provocadas, estimuladas, porque o povo já não aguentava mais tanta discriminação, tanto privilégios,
da nobreza, tá? E do poder absolutista, né? Olha o nome, absolutismo, poder absoluto do rei. Página 201. A expressão ressurgimento designa o conjunto de movimentos heterogêneos que desejaram a unificação da Itália no século XIX. A Itália se uniu. Tá? Foi bem... Gente, o Império Romano, a Itália era enorme. Foi diminuindo. Depois, né, formou-se 7 estados lá. Por isso que a Itália é conhecida uma cidade das 7 colinas, né? Então, uniram, tá? Então, qual a resposta certa? É a D. O movimento liderado pelo reino de Piemonte, Sardenha, que adotou uma monarquia constitucional laica e favoreceu a industrialização. Tá bom? 203. Número 1. O movimento das nacionalidades traz em si a concepção de nacionalismo. Então, e reafirma os princípios liberais aplicados à ideia de nação. A resposta é: quais são os países que estão relacionados com isso? Os países que teve esse processo de unificação. Letra A, a Itália e a Alemanha, tá? Que foi discutido aqui. Página 205. Últimas questões, tá? Tem o quadro aqui, ó, a imagem, tá vendo as imagens? Tá? Que o povo rico e o povo pobre aqui, ó. Tá bom? Eu falo rico e pobre no que tange a economia, da poder econômico. A. Descreva as duas imagens apontando o maior número possível de detalhes. Tá? Então você tem vários detalhes aqui. Tá? Vê as crianças aqui, vê como que é a casa. Tá? B. Em sua opinião, como seria o dia a dia dessas duas famílias? Pense em quais eram suas atividades durante o dia. Como era fins de semana, a escola. Tá? Aqui, de um lado está uma família burguesa do século XIX e do outro lado, e do lado direito, a casa de uma família operária no fim do século XIX. Tá bom? Lembrando que criança aqui não existia criança. Era o pequeno homem e pequena mulher. Tá? Não é à toa que caçava cedo. Tá bom? Meus queridos, um grande abraço. Até a próxima. Tchau para vocês.